No dia em que Jesus Cristo foi crucificado, de acordo com a palavra de Deus, mais 2 homens foram crucificados com ele. Diz a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 23, versículos 39 ao 43, diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Palavra do Senhor Deus. Essa passagem é uma passagem muito conhecida porque retrata a crucificação de Jesus e retrata o que aconteceu ali com estes 2 homens que foram crucificados junto com Jesus. Vamos entender o contexto da história. Jesus Cristo, como nós sabemos, ele foi crucificado injustamente. Ele foi injustiçado. Ele não era um malfeitor. Ele não estava transgredindo as leis, como aqueles outros 2 homens estavam transgredindo. Note que no versículo 41, um dos transgressores diz assim, a nossa punição é justa, ou seja, haviam 2 homens ali que foram crucificados junto com Jesus e um começou a blasfemar contra Jesus. E o outro disse o seguinte: olha, a nossa punição é justa, ou seja, a minha punição e a sua punição, ele se dirigiu ao outro malfeitor, é justa. Nós merecemos. Por quê? Ele continua: porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Ou seja, ele tinha plena convicção que eles mereciam ser crucificados. Por quê? Porque os atos deles merecia a crucificação, a morte. Aquele sofrimento todo, ele tinha consciência que ele merecia. Por ele ter essa consciência que ele merecia ser crucificado e passar por aquela tortura, imagino que eles não deveriam ter feito. Os atos deles não foi apenas uma lei que eles infringiram. Pelo contexto, nota-se que eles infringiram muitas leis da época. Eram malfeitores, faziam coisas contrárias às leis humanas e às leis de Deus. Eles estavam sendo crucificados porque violaram as leis humanas. Mas aí ele continua: mas este nem fez mal nenhum, mas estes não fez mal nenhum. Ou seja, aquele malfeitor que estava crucificado ali, haviam 2. Um zombava de Jesus e o outro dizia o seguinte para o que estava zombando: olha, nós estamos aqui crucificados para pagar o que nós fazemos de errado, o que nós fizemos. Nós estamos pagando pelos nossos erros. É justo o que está acontecendo conosco.
Mas este aqui, ó, que você está zombando dele, escarnecendo dele, blasfemando contra ele, esse aqui não fez mal nenhum. Esse aqui é inocente, não merecia estar aqui. Olha aí, um malfeitor, olha como que é a sinceridade, hein, gente? Um malfeitor que fazia coisas erradas, que transgredia as leis, que não andava nos caminhos nem de Deus nem dos homens, infringia as leis de Deus e as leis humanas, ele reconhecia que ele estava infringindo as leis, ele reconhecia que ele merecia ser crucificado e ele reconhecia que Jesus era inocente. Olha a visão que ele tinha, uma visão 100% correta. Ele tinha consciência da realidade. Ele não achou culpa nenhuma em Jesus. Ele viu que Jesus estava sendo injustiçado, mas que ele sim merecia pagar e passar por aquela crucificação. O que é isso? Sinceridade. O outro não. O outro estava na mesma situação, estava blasfemando de Jesus. Então ele continua e diz: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Então, primeira coisa que nós entendemos aqui é que a pessoa, quando ela é sincera, não importa o que ela fez de errado, não importa a situação que ela se encontra, quando ela é sincera, já é um passo que ela está dando em direção a Deus. Já é um passo em direção a Deus. A sinceridade. Reconhecer o que fez de errado. Reconhecer. Então, Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. O que isto significa? Salvação da alma. Aquele malfeitor que transgrediu as leis de Deus, transgrediu as leis humanas, violou as leis, quebrou as leis, infringiu as regras, fez uma série de coisas horrendas, ao ponto de ser crucificado e durante a crucificação reconhecer que os seus atos, as suas práticas eram erradas e ele merecia aquele sofrimento e a morte de cruz. A morte de cruz é considerada uma das mortes mais sofridas. Porque a pessoa, os estudiosos dizem que a pessoa, quando ela é crucificada, a respiração começa a ficar ruim, começa a faltar o ar no pulmão, de acordo com a posição que ela fica. E isso são os que os especialistas dizem. É por esse motivo que, se você analisar o texto, eles quebraram as pernas dos outros dois malfeitores. Jesus não teve as suas pernas quebradas, mas os dois malfeitores tiveram as pernas quebradas. Por quê? O que tem a ver quebrar a perna? Quando quebrava as pernas, eles não conseguiam se sustentar de pé na cruz e respirar. Então eles caíam com as pernas quebradas, ficavam pendurados pelo braço e não conseguia respirar. Não conseguindo respirar, faltava o oxigênio e a óbito. Uma morte sofrida. Então eles colocavam nos pés um apoio de propósito e pregava. Para quê? Para a pessoa ficar se esbirrando ali em pé.
e com as mãos pregadas também. A hora que ela cansava as pernas, se ela dobrasse os joelhos, começava a faltar ar no pulmão. Então elas eram obrigadas a ficar de pé novamente. Só que chega uma hora que as pernas não aguentam mais. Então automaticamente elas morriam sufocadas. A maioria tinha morte por sufocamento, falta de oxigênio. Quando eles quebram as pernas, era exatamente para isso, para não conseguir se manter de pé. E automaticamente ia a óbito, por falta de oxigênio. Então, aquele malfeitor, o que ele fez? Ele reconheceu os seus erros, as suas falhas, as suas práticas pecaminosas. E ele fez o quê? Ele pediu para Jesus: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Foi salvo. Trazendo isso para uma visão mais aprofundada, no dia da crucificação, haviam pessoas ali que estavam presenciando a crucificação. Haviam pessoas de Deus. Havia ali. Mas havia muitas pessoas ali que estavam presenciando aquela crucificação que não era de Deus, mas que professavam uma fé em Deus. Haviam muitas pessoas ali que praticavam o judaísmo e professavam uma fé em Deus, mas não eram de Deus e até colaboraram para que Jesus fosse crucificado e desejaram a crucificação dele. Desejaram. E muitos daqueles que se diziam que era de Deus e não eram, com certeza, ao olhar para um malfeitor desse, qual seria o julgamento deles? Esse aí, ó, assim que fechar os olhos, a alma vai direto para o inferno. Esse aí, ó, só fez coisa errada a vida inteira. E o que aconteceu? A hora que ele fechou os olhos, foi salvo. Está melhor do que a gente. Está melhor do que qualquer um de nós. Por que motivo está melhor? Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem mais como ele perder a salvação dele. E nós que estamos aqui vivos nessa terra, nós estamos numa situação onde nós não sabemos quem serão salvos e quem perderá a salvação da alma. Não tem como saber. Então, ele já garantiu. Ele já está garantido. Pela misericórdia de Deus, ele foi salvo. Mas detalhe. Qual foi o primeiro passo? Reconheceu os erros. Reconheceu as falhas. Reconheceu que estava errado. Qual foi o segundo passo? Pediu a misericórdia de Jesus. Então, trazendo para os dias de hoje, da mesma forma que naquela época haviam pessoas que professavam uma fé em Deus, alguns eram de Deus e outros não, assim é nos dias de hoje. Nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, nos dias de hoje acontece a mesma coisa.
Muitas pessoas que professam a fé em Deus não são dele. Não são. Só estão se enganando. São os religiosos, os fariseus dos dias atuais. E talvez quando vê uma pessoa numa condição ou numa situação, assim como de um malfeitor como esse, aponta o dedo. Trazendo para os dias de hoje, um malfeitor desse seria que tipo de pessoa? Um assaltante de banco, um traficante de armas, um traficante de drogas, um assassino, um psicopata. Nos dias de hoje, uma pessoa que viola as leis humanas e de Deus também é considerado um malfeitor, um transgressor da lei. É que esse título malfeitor não é usado, mas é conhecido como ladrão, como bandido, como assassino, estuprador, um malfeitor, um transgressor das leis. Entenda, nós não estamos fazendo apologia à coisa errada. Nós estamos dizendo o seguinte: nos dias de hoje, uma pessoa que se encontra em uma situação que ela é um assaltante de banco, um assaltante de carro forte, um traficante, um assassino, um matador de aluguel, uma pessoa que se encontra em uma situação assim, e ela é presa, ou as pessoas sabem que ela pratica esse ato. A maioria das pessoas que professam uma fé em Deus olha para essas pessoas de que forma, de que maneira? Julgam elas de que forma e de que maneira? Olha, esse aí é do diabo, esse aí quando morrer vai para o inferno, esse aí já está condenado, isso e aquilo. Isso é a mais pura verdade. Portanto, o que nós temos que entender é o seguinte: nem todo aquele que está em Israel é israelita, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. A pessoa que professa uma fé cristã e tem essa visão de julgar uma outra pessoa nesse sentido, você pode ter certeza, ela não é uma cristã. Ela está se enganando com a religião dela. Porque o verdadeiro cristão, ele tem noção que não tem como saber quem será salvo e quem perderá a salvação. Porque é possível que uma pessoa dessa seja salva. Mas como assim é possível se a pessoa está roubando, está matando, está traficando? É possível que seja salva. Por que motivo? Porque a Bíblia diz isso. Porque é a palavra de Deus. Nós não sabemos se um dia essa pessoa vai se arrepender dos seus crimes, vai pedir perdão a Deus. Nós não sabemos. O futuro a Deus pertence, nós não conseguimos ver o futuro. Nós não vemos um palmo diante do nosso nariz. Uma pessoa dessa pode ser que amanhã, quando eu digo amanhã, não é no sentido literal. Pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 30 anos. Pode ser no último dia da vida dela. Pode ser que essa pessoa se arrependa e aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E de acordo com a palavra, ela vai ser salva. Não importa o que ela fez, ela vai ser salva. Essa é a lei de Deus. E talvez as pessoas que hoje professam uma fé em Deus estejam apontando o dedo para pessoas assim e condenando, vai perder a salvação da alma.
Não tem como saber. Não tem como saber quem serão os salvos. O ser humano não consegue saber quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Só Deus sabe. É por esse motivo que o ser humano não pode ser juiz nesse sentido. A Bíblia só nos dá uma única autoridade para julgarmos. Nós só podemos julgar algo. Nós podemos julgar a palavra de Deus que é pregada. Isso nós podemos julgar. Não é que nós podemos julgar ou não julgar. É uma ordem de Deus para nós julgarmos a palavra dele. Um exemplo. Você que está acompanhando este vídeo, isso aqui que está sendo explanado é a palavra de Deus. Você tem todo o direito de julgar se o que está sendo pregado aqui, anunciado neste conteúdo, é de Deus ou não. Você tem todo o direito. Não é pecado nenhum. Sabe por quê? Porque olha o que a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então, olha a ordem que é dada aos cristãos. Provem o Espírito. Prove o que você está ouvindo aí. Não vai acreditando, não. Essa história, não toqueis no ungido do Senhor, não pode duvidar do pregador, não pode, porque é a palavra de Deus. Se o pregador estiver distorcendo a palavra de Deus, meu amigo, não importa o pregador que seja, está distorcendo, não tem que dar crédito, não tem que aceitar. E vocês querem uma prova que no início da igreja primitiva eles provavam a palavra que estava sendo pregada para saber se era de Deus ou não? Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11. Olha o que diz. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Vamos entender o que aconteceu. Paulo e Silas foram para Bereia para pregar a palavra de Deus. Paulo é considerado o maior pregador do Novo Testamento. Paulo pregando para os irmãos de Bereia, olha o que eles faziam. Eles ouviam a pregação do apóstolo Paulo. Ok, ouvimos. E o que eles faziam em seguida? Eles iam nas Escrituras e diz, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Aí eles iam lá na Escritura, os pergaminhos iam e liam. Paulo disse isso, isso e isso. Deixa eu ver se é verdade o que ele disse. Aí eles iam lá, os pergaminhos. Ah, realmente, o que Paulo disse é verdade. Eles pecaram? Não. Mas era o apóstolo Paulo, o maior pregador do Novo Testamento, pregando ali, e eles duvidando. Não é pecado? Não, não é pecado não. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina que tem que ser assim. Nós não podemos acreditarmos em tudo que ouvimos, não. Esta pregação que você está ouvindo aqui, você não tem que acreditar nela. Você não tem que acreditar em mim. Eu não sou Deus.
Você tem que acreditar no que está escrito. Você tem que pegar o que eu estou falando, examinar as Escrituras, deixa eu ver se o que ele pregou é verdade ou é mentira. Deixa eu ver aqui. Ah, não, é mentira. Distorceu. Ah, não, faz sentido, é verdade. Você está entendendo como que funciona? Agora, a maioria das pessoas que ouvem os ensinamentos, as pregações, o que elas fazem? Simplesmente elas aceitam. Elas não vão investigar se o que está sendo pregado é verdade ou mentira. Elas não investigam. Então o pregador e a pregadora pega um versículo, um texto, distorce o contexto por um motivo ou por outro, talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de estudo, ou talvez por malícia mesmo, para distorcer por algum motivo. Tem pessoas que são malvadas, elas distorcem por querer. Tem pessoas que são inocentes, pessoal. Tem que tomar muito cuidado também, porque ninguém sabe tudo. Pode ser que uma pessoa ocorra de distorcer uma ou outra palavra, um ou outro versículo, um ou outro entendimento. Talvez a pessoa distorce na intenção de querer fazer o bem, mas na falta do conhecimento ela acaba distorcendo alguma coisa. Então é diferente de uma pessoa que tem o conhecimento e distorce por querer. Mas na grande maioria das vezes o que nós vemos são grandes líderes, grandes pregadores que estudaram em boas faculdades, se formaram como teólogos. São pessoas que fizeram muitos cursos, aprenderam outros idiomas e distorcem passagens claras, óbvias, eles distorcem. Por que motivo? Para benefício próprio. É por isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós não devemos acreditarmos em tudo que ouvimos, mas o que nós temos que fazer? Ouviu? Ok, não acredita não. Vai para a palavra e examina. Deixa eu ver se o que ele disse é verdade ou é mentira. Se está certo ou está errado. É assim que o verdadeiro cristão tem que seguir. Tem que ser guiado pela Escritura. Então, fica provado, nós não podemos julgarmos nenhum ser humano. O que ele faz, o que ele deixa de fazer, a sua conduta. Nós só podemos julgarmos a pregação da palavra de Deus. E as pessoas interpretam ao contrário, né? Porque elas acham o seguinte, olha, a palavra de Deus é santa, não se discute a palavra de Deus, não se falou, está falado, é palavra de Deus, é coisa santa. Agora o outro ali que está fazendo coisa errada, está matando, está roubando, esse aí tem que descer a lenha nele. É o contrário, a palavra de Deus diz. Nós não podemos julgarmos um ser humano pelas suas condutas, seus atos, suas ações, porque nós não somos juízes. Juiz é Deus. É Deus quem vai julgar se ele vai para o céu ou para o inferno. É Deus que é o juiz. E o que nós devemos julgar? Devemos julgar a pregação da palavra dele. E isso é uma obrigação do cristão, julgar o que ele ouve. Julgue a pregação da palavra de Deus. Não julgue pecados e transgressões de seres humanos. A palavra de Deus tem que ser julgada. E se você ver que a pessoa que está transgredindo, manipulando a palavra de Deus, se é uma pessoa que tem conhecimento, está fazendo por querer, você pode ter certeza, essa pessoa vai dar conta a Deus. Ela vai dar conta do que ela está fazendo. Porque diz a palavra de Deus que caindo o homem na mão do homem, Deus livrará se a pessoa pedir socorro.
Agora, caindo o homem nas mãos de Deus, quem o livrará? Quem livra uma pessoa das mãos de Deus? Então, muitas pessoas, por um motivo ou por outro, estão brincando com coisa séria. Quando a pessoa comete um equívoco, distorce, sem a intenção, por falta de conhecimento, é uma coisa. Agora, quando a pessoa tem o conhecimento e distorce porque ela quer mesmo distorcer por algum motivo, você pode ter certeza, Deus conhece o coração de cada ser humano. Ele sabe quando a pessoa está fazendo o distorcimento por querer mesmo para conseguir algo. Ele sabe disso. Você pode ter certeza que pessoas assim vão dar conta a Deus do que elas fazem. Esta é a palavra do Senhor Deus.